Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer alguns comentários sobre um assunto que teve muita repercussão essa semana, que foi justamente a questão da condenação criminal do humorista Léo Lins, né? Que foi uma questão que teve muito debate, muita discussão, né? Gente a favor, gente contra, certo? E a gente vai fazer, né, uma análise aqui do caso, tá? Então, primeiro um breve resumo, né, para contextualizar, né? Teve essa decisão condenatória da juíza Bárbara de Lima Icep, da Terceira Vara Criminal de São Paulo, que condenou, né, o Leonardo Lima, né, conhecido como humorista Léo Lins, a 8 anos de prisão e a uma indenização de R$ 303 mil, né, por danos morais coletivos. E essa decisão ela teve grande repercussão tanto aqui no Brasil, e inclusive foi assunto em jornais internacionais, certo? E se refere ao show de comédia de stand-up, né, realizado pelo Léo Lins, que era intitulado, né, Léo Lins Perturbador, né, que continha, né, em que ele fez piadas com diversos grupos, né, com pessoas idosas, com pessoas gordas, né, obesas, portadores de HIV, nordestinos, judeus, evangélicos, homossexuais, negros, indígenas, né, pessoas deficientes. Então, assim, realmente ele atacou diferentes, né, enfim, fez piada com diferentes grupos, tá? E assim, pessoal, esse caso, na minha ótica, ele não é nada simples. Né? Ele é um caso, sim, bastante complexo, cheio de nuances. E, para mim, é um típico exemplo do que se chama do tal dos hard cases, né? Na doutrina americana, que traduzindo seria o que a gente chama de casos difíceis, né? Que não é aquele caso que você bate o olho e diz, isso é ou aquilo, é preto ou é branco. Não, ele não é um caso, né, de solução fácil, que inclusive ele poderia ser até objeto de um estudo, até para uma tese de mestrado ou doutorado, dada a complexidade desse caso. E eu, inclusive, analisei vídeos com depoimentos e posicionamentos de ambos os lados, né, de juristas, né, de humoristas, e eu vi, inclusive, o vídeo do próprio Léo Lins comentando sobre o caso, fazendo a defesa dele, né, e eu, particularmente, entendo, sim, que existem bons argumentos e bons fundamentos, tanto que devem ser levados em consideração, tanto para quem defende a condenação do Léo Lins, como para quem defende a inocência do mesmo, né? E aqui, o meu posicionamento, eu vou tentar adotar uma espécie de meio termo entre esses dois extremos, certo? Porque de um lado eu vejo aqui que existem duas posições bem extremas. De um lado, quem defende que sob a bandeira da liberdade de expressão tudo é permitido, né? Uma espécie de pode tudo, se for liberdade de expressão vale tudo, né? E de outro lado, tem gente que realmente defende uma punição muito severa e às vezes bem draconiana para quem extrapola os limites da liberdade de expressão, certo? E aqui eu vejo que tem tanto aspectos técnicos jurídicos a serem analisados, mas também essa questão suscitam diferentes outras questões, tais como o que é humor? Né? Quais são os limites do humor? Né? Quais são os limites da arte? Então, além da questão propriamente jurídica, tem várias outras questões interessantes que merecem ser analisadas. Tá? E agora a gente vai analisar aqui um pouquinho, pessoal, da decisão da juíza que condenou o Léo Lins. Tá? Então, vamos fazer essa análise aqui, ok? Então a gente vê, né, vou nos pontos mais importantes, né, a juíza, né, julgou procedente a ação penal para condenar o réu Leonardo de Lima Borges Lins, né, vulgo Léo Lins, certo? Pela prática dos delitos previstos aqui, aí a gente vai analisar um pouco, né, esses delitos, certo? A condenação dele, né, aqui vamos ver aqui, ó, fica o réu condenado a pena de 8 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, né? E a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, certo? Então, em outras palavras, ele foi condenado à reclusão de 8 anos e vai ser cumprido em regime fechado, ou seja, ele realmente vai ser preso, certo? E outro ponto, a gente vê aqui que ela também condenou ele a uma indenização no montante de 200 salários mínimos, que dá R$ 303.600 a título de indenização por danos morais coletivos, tá? E agora, pessoal, a gente vai analisar um pouquinho, né, quais seriam os crimes que ele teria cometido, certo? Estaria aqui, a gente vai ver, no artigo
Vou abrir aqui. Vamos lá. Aqui, artigo 20 da Lei 7716, né? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, certo? E aqui a gente tem a condição do parágrafo 2º A, certo? Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público. Então, esse crime ele foi praticado no que a gente chama de modalidade qualificada, ou seja, que por ter sido praticado, né, essa discriminação ou preconceito, né, no meio de uma atividade artística ou cultural, então a gente tem uma modalidade qualificada do crime que é de reclusão de 2 a 5 anos, certo? Então, além desse crime, né, ela também entendeu que teria sido praticado o crime, vamos abrir aqui a outra lei, que é a Lei 13.146, certo? Aqui no seu artigo 88, tá? Praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, por causa das piadas contra deficientes, certo? E parágrafo 2º, se qualquer dos crimes desse artigo cometido por intermédio de meio de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza. Então, aqui também na modalidade qualificada de reclusão de 2 a 5 anos e multa, certo? Então aqui, pessoal, a gente viu que realmente aqui a sentença ela foi bem pesada, né? E a gente fez aqui essa breve análise da sentença e do que teria sido praticado. E assim, uma coisa que a juíza bateu muito era o que ela chamou de racismo recreativo, né? Que inclusive é algo mais severo, né? Que não seria um racismo normal, mas o racismo, quando ele é praticado sob a forma recreativa, ele é mais grave ainda, certo? E aqui a gente vai tentar ver algumas questões importantes que devem ser analisadas, certo? Primeiro, a questão da liberdade de expressão e seus limites. A gente sabe que sim, a liberdade de expressão do pensamento, a liberdade artística é um direito fundamental, está previsto na Constituição, mas como todo direito fundamental na Constituição, ele possui limites. Nenhum direito fundamental ele digamos assim, irrestrito, certo? Todo direito ele encontra limites em outros direitos fundamentais, né? Então, se um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, eventualmente vem a colidir com outro direito, né? Outro direito fundamental, então ele tem esse limite. Então, ele não é ilimitado. A liberdade de expressão ela não é sacrossanta, né? Algo que assim, você não pode tudo, né? A pretexto de exercer a liberdade de expressão, certo? E aqui também tem essa questão da liberdade artística e a questão da censura, que foi muita gente bateu muito. O que está sendo feito contra o Léo Lins é censura, tal. E de fato é um argumento que a gente precisa analisar com calma. Por quê? Porque no Brasil, em particular, as atividades artísticas, né, elas foram sim objeto de censura, né, por diversas vezes, inclusive na ditadura militar, certo? Então, a gente tem que ter cuidado, né, para que isso não caracterize uma censura, porque realmente o Brasil tem um passado autoritário e principalmente a gente sabe que na ditadura, né, muitos artistas, intelectuais, músicos, foram sim perseguidos, censurados, né, exilados. Então esse argumento, embora eu acho que nesse caso não seja censura, por quê? Porque no caso da ditadura militar, os artistas eles estavam criticando o governo, né, um político e tal. E aqui o Léo Lins ele estava o quê? Fazendo piadas ou discriminando, né, minorias. Ele não estava atacando o governo, né? Ele estava atacando determinadas ou fazendo piadas com determinadas minorias. E por isso eu entendo que esse argumento da censura, né, pelo menos não seria aplicável sob esse viés, porque ele não estava fazendo uma crítica política, certo? E agora tem também um outro argumento que eles utilizaram, quem estava defendendo o Léo Lins, né, além da liberdade artística, a questão da censura, que é essa questão, a diferença entre o artista e o personagem. Afinal, quando o Léo Lins estava lá fazendo as piadas, quem é que estava falando? Era a persona, o personagem do Léo Lins ou a pessoa do Leonardo de Lima? Então ali, de quem é a voz?
né? E isso eu realmente entendo que ali tem uma zona cinzenta, né? Para mim não existe aqui preto e branco, é algo cinzento, que é difícil você, né, precisar, porque, por exemplo, se a gente for para uma peça de teatro ou para um cinema em que tem uma representação artística, ou, né, alguém representando Hitler, por exemplo, ou um nazista, né? Aí você pode condenar aquele ator, as falas do personagem quando ele está interpretando Hitler. Na minha cabeça, eu acho que na maioria das pessoas você vai dizer, não, ele ali só está interpretando o personagem, né? E aquelas opiniões, aquilo que ele fala, não é a opinião do ator, é a opinião do personagem. Então a gente não pode condenar, né, o ator pela opinião do personagem, né? Então isso acontece no teatro, acontece no cinema, né, que o ator ele realmente está interpretando. E agora, quando a gente vai para a questão do humor, do humorista, ali, quem está falando é a persona, é o personagem ou é a pessoa do humorista? Porque, de fato, o humorista ele também tem uma persona, né? Então a gente vê vários humoristas aí, sei lá, o Zelezinho, o Espanta e tudo mais, eles interpretam um personagem, não é a pessoa exatamente dele, é um personagem. Mas ali, quem é que está falando? É o personagem ou a pessoa? Eu acho, e aqui eu estou colocando a minha opinião pessoal, que existe uma zona cinzenta, que ali meio que se mistura um pouco a pessoa com o personagem, né? Não fica claro quem é quem, certo? Né? Então, como eu falei, existe aqui uma zona cinzenta, certo? E que por isso meio que os dois se mesclam na mesma figura, e que por isso, no meu entender, e aqui a minha opinião, que, enfim, a pessoa poderia ser responsabilizada por aquilo que o personagem falou, certo? Embora eu entenda que exista realmente uma zona cinzenta, que isso não fique muito claro, e eu entenda que existem argumentos válidos em contrário ao que eu estou falando, certo? E por fim, pessoal, a minha opinião sobre o caso, para resumir, né? É um caso complexo, né? Não é simples, não é simplório, certo? Particularmente, minha opinião, eu concordo com a punição, eu acredito que sim, ele deveria ser punido, certo? Mas eu entendo que a punição foi exagerada, certo? Eu acho que a juíza aqui pesou na caneta, desnecessariamente, certo? E até porque, pessoal, é importante a gente lembrar que o direito penal, pela própria natureza dele, existe o que a gente chama o princípio da intervenção mínima do direito penal. O direito penal ele só deve ser utilizado quando todas as outras opções tivessem sido esgotadas e forem insuficientes. Porque, assim, existem vários tipos de punição, né? Por exemplo, uma indenização, uma multa é uma punição. Nem toda punição tem que ser a prisão. A prisão é a última punição, é o que a gente chama quando todas as outras punições não deram certo, né? Então você vai para a pena de prisão, né? Então, eu acho que nesse caso poderia ser aplicado uma pena alternativa à prisão. Por exemplo, a total suspensão da exibição do show nas redes sociais, né, que foi feito, né, que mandou suspender, né, do YouTube, de todas as plataformas, a exibição do show, com que eu concordo, certo? Por exemplo, a proibição do humorista de realizar shows por um determinado período de tempo, por exemplo, 6 meses, você vai passar 6 meses sem poder fazer nenhum tipo de show, né, que seria uma pena alternativa, e inclusive a aplicação de uma indenização razoável, que eu até acho que a indenização arbitrada pela juíza, que foi em 300 mil reais por aí, foi razoável, né? Eu acho que dentro daí, então essas punições, suspensão da exibição do show nas redes sociais, proibição dele de fazer shows por 6 meses durante um determinado período e aplicar uma indenização, seriam penalidades alternativas à prisão que, no meu entender, seriam muito mais suficientes e efetivas nesse caso. Certo? Porque o direito penal, pessoal, além dele ter um caráter punitivo, ele também tem um caráter pedagógico. Não é só punir, também educar, dizer, olha, não faça mais isso, e também para as outras pessoas, outras pessoas não façam isso, né? Então, assim, e nesse caso que eu analiso, eu vejo aí nessa decisão que foi exagerada, como eu falei, eu acho que a juíza pesou na caneta, eu vejo aí 2 grandes problemas. Primeiro, quando o juiz pesa na caneta,
ele transforma o algoz, o criminoso, em vítima, né? E isso acaba gerando o efeito inverso do que era pretendido, né? Que é a martirização do ofensor. Ao invés de você defender a vítima, proteger a vítima, quando você, digamos assim, martiriza, pune severamente o ofensor, transforma o ofensor em vítima e causa o efeito inverso, né, do pretendido, certo? E além disso, pessoal, quando as decisões elas são muito desproporcionais, são muito severas, elas acabam comprometendo também a própria credibilidade do Poder Judiciário, que inclusive o Judiciário em geral já está sendo alvo de muitas críticas, né, pelo suposto excesso ativismo judicial. O Poder Judiciário está se metendo em tudo, tá, né? Enfim, está cerceando nossa liberdade. Então, quando a decisão é desproporcional, ela causa esse descrédito ao Poder Judiciário e transforma o algoz, o criminoso, em vítima, que são esses dois efeitos indesejáveis que acho que essa decisão acabou cometendo, tá bom? Mas é isso aí, vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos. Valeu, um abraço.